da Natura. Dentro ou fora de casa, eu vivo na velocidade total. E você? Eu me chamo Jorge Miguel Gomes Ferreira e eu sou síndico do Porto Mar Residence desde outubro de 2020, ou seja, há cerca de 8 meses. O Porto Mar Residence é um condomínio localizado na rua Carlos Hugo Brown, no centro do município de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Nosso condomínio tem 52 unidades e cerca de 150 moradores. Eu trabalho como síndico desde outubro do ano passado, o mesmo tempo que é neste condomínio no Porto Mar Residence. É a minha primeira experiência como síndico. O condomínio tinha dois principais problemas. Tinha um que era que a sua gestão do lixo, ela nos causava bastantes problemas de aspecto, de sujidade, tanto na lixeira interna como na lixeira externa. Esse era o primeiro problema. E o segundo problema era que na nossa região o pessoal que vinha fazer a coleta dos recicláveis nem sempre tinham os devidos cuidados com essa coleta. Então muitas vezes eles tornavam o local bastante desagradável, misturavam tudo, furtavam e ainda nos causavam prejuízo não só com furtos, mas também nós teríamos constantemente que fornecer sacos plásticos para eles pegarem esses resíduos e levarem, ou seja, o lixo, além de não trazer receita para o condomínio, ainda trazia uma elevada despesa em sacos plásticos. A solução encontrada foi estudar e elaborar um projeto de reorganização de toda a gestão de resíduos no próprio condomínio, com o objetivo geral de tornar em receita esses resíduos gerados pelo próprio condomínio e, ao mesmo tempo, tornar que essas áreas, lixeira interna e externa, se tornassem um objeto de valorização do próprio condomínio e não o contrário que estava sendo até então. Para conseguir atingir esse objetivo geral, nós definimos dois objetivos específicos muito concretos. O primeiro, a gente começou a sensibilizar os moradores para que a coleta fosse já iniciada nas próprias unidades, a devida separação dos resíduos recicláveis fosse feita na própria unidade. Essa foi a primeira ação que nós fizemos, que foi sensibilizar e mostrar que os moradores, daí para a frente, deveriam nos entregar os resíduos recicláveis devidamente separados em papel, plástico, alumínio, madeira, ferro, todos os resíduos recicláveis. Nós remodelamos a nossa lixeira interna, que é onde os resíduos são depositados pelos moradores. Na nossa lixeira interna, no passado, ela só tinha containers com duas cores. De um lado, orgânico, do outro lado, reciclável. Com este projeto, a gente colocou todas as cores corretas dos recicláveis e passou então a lixeira interna a conter uma lixeira para cada tipo de resíduo reciclável. Como segunda etapa, nós fomos então reorganizar a lixeira externa. O que é que nós fizemos? Nós adquirimos containers de grandes dimensões, containers de 1000 litros para cada resíduo reciclável. Para então, depois dos moradores depositarem os resíduos na lixeira interna, a estrutura do condomínio diariamente pega nesses containers menores, de 240 litros, vai na lixeira externa e separa para containers maiores. Depois disso reorganizado, com outro aspecto, devidamente identificado, nós então fomos tentar tornar viável a venda desses resíduos. E para isso nós consultamos empresas do âmbito da reciclagem, na região de Itajaí, Balneário Camboriú, no sentido de saber quais resíduos e a que preço eles são comprados, quais quantidades nós teríamos que estocar e sendo assim a gente acabou por adquirir um guincho elétrico e 12 big bags para conseguir então
armazenar corretamente esses resíduos e posteriormente, irregularmente, entregar para uma empresa que faça essa gestão mediante um retorno financeiro. Depois de toda essa estrutura reorganizada, como é o caso da lixeira interna, lixeira externa, nós tivemos que reforçar e levar com que os moradores engajassem nesse nosso projeto. Então nós fizemos várias divulgações no grupo do WhatsApp do prédio, nós fizemos vários cartazes espalhados pelas áreas comuns do prédio. E qual foi o resultado? O resultado é que os moradores, quando viram essa nova estrutura bem identificada, ela própria começou a nos fazer a seleção corretamente. Ela começou cada vez mais a entregar o resíduo já devidamente separado. Ela começou a nos indagar de outros resíduos que nós não tínhamos contemplado, como foi o caso de latinha de alumínio. Nós no início não tínhamos contemplado e foi os próprios moradores, não, era preciso também colocar uma área para a lata de alumínio, que é um resíduo bastante comum. E então, à medida que a estrutura apareceu, os próprios moradores começaram cada vez mais a participar. Para além disso, assim que nós começamos a receber a primeira receita da venda dos resíduos, os moradores ficaram impressionados como é que um prédio consegue ter esse resíduo meio que desperdiçado até então. Então, o que se notou daí para a frente foi que os moradores começaram cada vez mais, além de fazer a seleção correta, começou a dar mais resíduo. O morador que provavelmente muitas vezes no passado desvalorizava, misturava certos resíduos junto com o orgânico, dali para a frente não, porque ele viu que ia ter retorno para o próprio condomínio. E aí ele começou, então nós começamos já a perceber que cada vez mais nós tínhamos a entrega dos resíduos bem separado e em maior quantidade. Com todas essas ações, nós começamos a ver o retorno financeiro dessa gestão de resíduos. Nós estamos recebendo, em média, entre 400 e 500 reais de venda de resíduos. Para além disso, nossa área de gestão de resíduos hoje está espetacularmente bem organizada, identificada, bonita, não tem nada a ver com o que era no passado. E, mais ainda, nós, desde abril, que foi quando iniciou esse projeto, nós nunca mais foi furtado qualquer objeto de nossas instalações aqui no condomínio. Eu sou síndico morador, a minha atividade profissional não é esta de síndico, eu sou administrador de uma indústria multinacional na região de Itajaí e nesse caso, nessa indústria, nós já fazemos, desde 2009, nós já fazemos essa gestão de resíduos, a venda dos resíduos, a coleta, a seleção e entrega. Então, desde que eu iniciei as minhas funções de síndico no Porto Mar Residence, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse problema que existia nas lixeiras. Talvez fosse possível tornar viável à semelhança do que eu fazia na empresa. Esse projeto trouxe muito aprendizado para mim. Primeiro porque as dimensões de resíduos que um prédio gera em relação a uma indústria são muito diferentes e a variedade de resíduos também são muito diferentes. Então, embora eu conhecesse um pouco dos resíduos, a gestão do próprio resíduo ela difere bastante. Então eu tive que aprender tive que anotar, tive que medir quais eram os resíduos que o prédio gerava, em quanto tempo era possível de armazenar por conta de uma insalubridade que não podíamos deixar acontecer. A relação com os próprios moradores foi um aprendizado enorme, entender o porquê de até então já não se fazer coleta, como ajudar os moradores a passar a fazer essa seleção e nós essa coleta, a gestão da própria infraestrutura, porque na indústria nós pegamos nos nossos resíduos e nós trabalhamos maioritariamente entre o privado. Aqui no prédio eu tive que entender como é que era feita a coleta pelas entidades públicas, no caso do orgânico, no caso de vidro. Isso foi tudo um aprendizado magnífico que se deu comigo e com o próprio condomínio e com todos os moradores. Este projeto pode ajudar todos os síndicos do Brasil.
Porquê? Porque hoje eu não conhecia nenhum outro prédio que fazia essa gestão de resíduos e que tornava os seus resíduos em receita. Na nossa cidade e nas cidades limítrofes, a gente verifica o que é que acontece. Acontece que os resíduos são, à semelhança do que nós fazíamos no passado, elas são entregues a pessoas que passam, aí existe uma desorganização total, esses resíduos não se tornam em receita para o condomínio e, pior ainda se tornam em despesa, porque muitas das vezes o próprio condomínio é que tem que fornecer matéria-prima, como é o caso de sacos, para que o catador, digamos assim, faça a própria seleção. Então, eu acho que a minha experiência pode ser replicada para vários condomínios. Existe, claro, hoje é uma crítica, digamos assim, que eu faço ao pessoal da construção civil. Hoje reparamos que muitos dos prédios não têm lixeiras da dimensão dos próprios prédios. Prédios com 50, 60 unidades geram muito resíduo. Elas precisam ter uma lixeira com bastante espaço. E hoje as lixeiras são deixadas em segundo plano. Elas são diminutas, são muito pequenas e isso torna difícil. Mas o meu projeto, eu acho que vai ajudar muito dos síndicos a tornar em receita melhor organização, melhor coleta e melhor ambiente para todos. Eu já estou trabalhando em 2 projetos para concorrer na próxima edição do concurso. Um deles advém também da minha experiência profissional. Eu sou um fã das metodologias de qualidade total, ISO 9001, então eu estou implantando a ISO 9001 no nosso prédio. Penso que dentro de 6, 7 meses temos o sistema de gestão da qualidade completamente implantado e penso que também que poderá ser um fator inovador e diferenciador na região, no estado e no país. Tenho também um segundo projeto que está na fase de estudo, ainda não iniciou a sua implementação, que é tornar que toda a água consumida na área comum do condomínio passe a ser usada apenas de água coletada da chuva, zerando assim a sua conta junto da operadora de água no município. É um projeto que ainda está em estudo, porque envolve mudança na infraestrutura, mas eu penso que dentro de 8, 9, 10 meses ele poderá estar já concluído e já executado. Então, o meu conselho para todos os síndicos da região, do estado, do Brasil, é que se faça boa gestão. Existe uma grande maioria que acha que o síndico tem que ser um advogado. Existe outra grande maioria que acha que o síndico tem que ser um técnico. Não, um síndico é um gestor. Então, um gestor tem que fazer boa gestão. Aí, eu aconselho a que todos os síndicos, eu sou muito fã de uma metodologia que é PDCA, que é planeie, desenvolva, faça as ações, verifique novamente, volta. Então, todo dia um síndico recebe problemas que aconteceram hoje, mas podem voltar a acontecer próxima semana. Então, o meu conselho é que eu pegue nesse problema, estude e verifique se existe alguma ação do ponto de vista da gestão que se possa fazer e que limite no futuro, ou minimize, ou evite até que ela volte a acontecer.